Este trabalho, que traz como título Diálogos de experiências com professores e estudantes do coro cênico infanto-juvenil da Rede Estadual de Ensino de Goiás, foi executado com verbas da Lei Aldir Blanc e é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Possui apoio institucional da Secretaria de Estado da Educação por meio da Superintendência de Desporto e Arte e Educação, Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. Boa tarde, meu nome é Getúlio, sou professor da rede, estou lotado no Ciranda da Arte, que é um centro de estudo e pesquisa, e onde coordeno o trabalho com altas habilidades, com estudantes da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás. Ontem nós tivemos um bate-papo gostoso com esses estudantes, né? Foram 2 estudantes, onde eles trouxeram ali as suas experiências com a música, né? De que forma que essa vivência com a música foi nascendo e crescendo, e como que eles foram parar no Ciranda da Arte. E depois, o que isso reverberou na vida desses estudantes, depois desse trabalho lindo realizado com o coro cênico, com os nossos professores. E hoje nós temos aí um momento gostoso, né, com 2 professores que fazem parte desse grupo de profissionais, desse belo trabalho com alunos com altas habilidades do nosso coro cênico, e nós vamos ter essa conversinha bem gostosa com eles, né? Eu vou, primeiramente, apresentar aqui um pouquinho, né, desses 2 professores, porque eles têm um currículo imenso, são professores que têm um trabalho muito significativo aqui na rede, no estado de Goiás, enfim, até fora do estado, e que vale a pena a gente estar pontuando alguns pontos assim que são importantes desses professores. Eu tenho a honra de falar do professor Franco Pimentel e também do professor Marco Antônio Iso. O professor Franco Pimentel, eu vou estar lendo aqui o currículo, porque é imenso, né? Mas com um certo resumo. Ele é formado em Artes Cênicas pela UFG, ele foi presidente da Federação Goiana de Teatro, né, do FETEG, em 2017 e 2019, é fundador e diretor da companhia Mínima Teatro, é ator, cantor, diretor, maquiador, excelente maquiador, e professor pesquisador. Atualmente, professor de teatro do Centro de Estudo e Pesquisa do Ciranda da Arte, né? E é o professor e diretor do coro cênico juvenil de altas habilidades. Inclusive, esse professor, ele dirigiu 2 espetáculos do coro cênico juvenil, né? Felicidade é Questão de Ser, em 2018, e Em Busca de Você, em 2019. O outro professor, Marco Antônio Iso, possui licenciatura em música pela UFG, é regente de coral, professor de técnica vocal, trabalha também com consultoria musical, atualmente é professor no Ciranda da Arte e é o nosso regente, né, o regente do coro cênico juvenil em altas habilidades. E participou também como regente do espetáculo Em Busca de Você, que aconteceu em 2019. Boa tarde para vocês, professores. É uma honra, um prazer tê-los aqui conosco, tá? E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem gostoso e muito significativo para a nossa educação, né? Enfim, até mesmo para incentivar outros alunos a participarem conosco aí desse trabalho bonito, né? Eu gostaria de começar com o professor Franco. Vamos lá, professor Franco? Vamos sim. Antes de tudo, né? Boa tarde, Getúlio. Boa tarde. Bom dia ou boa noite para quem estiver nos assistindo, dependendo do horário. É verdade. Mas, então, ô Getúlio, a gente trabalha cotidianamente, estamos juntos, mas é um prazer muito grande estar aqui compartilhando desse espaço, desse momento, com esse projeto, com essa proposta sua maravilhosa de refletir esse curso do coro cênico, né? Esse percurso do coro cênico. Uhum. É um trabalho importantíssimo que a gente tem É procurado verdade. fazer, né? Muito É um obrigado pela prazer. oportunidade. Professor,
Fala pra gente como que foi que o teatro te sequestrou, rapaz. Estamos curiosos para saber a sua história. Então, eu digo que eu comecei a fazer teatro aos 4 anos de idade, quando eu fui um dos personagens, um dos anões. Me colocaram, me colocaram numa feirinha no interior de Balsas, no Maranhão, né? Eu fui lá com minha mãe, com meu pai, com a família, e me colocaram para fazer uma foto. Eu era o Dunga. Esse foi o momento onde eu brilhei pela primeira vez em cima de um cavalinho também. Enfim, era a minha história. Bom, a minha formação, meu trabalho em teatro começa especificamente na antiga ETFG, Escola Técnica Federal de Goiás, de qual lugar você se lembra muito bem, que você também veio de lá, né? Demais, Nós demais. viemos de lá. Então, lá eu tive aulas de teatro com o professor Sandro de Lima, que é um pensador, um teatrólogo, um cara fantástico, que mudou muito a vida de todos nós, né? Posteriormente aos trabalhos do Sandro, dessa introdução ao teatro, assim, isso foi em 1987, né? Em 1990, eu comecei, eu, Constantino Isidoro e alguns outros colegas, Sandro Freitas e Júnior de Oliveira especificamente, montamos um grupo chamado Antropos Companhia de Arte. E aí, então, que tudo realmente começou a se tornar uma grande fantasia de, de artista, né? Nós decidimos que queríamos ser artista, que queria fazer teatro e tornar a linguagem cênica o modo de expressão das nossas vidas. Essa era a proposta. Muito bem. O tempo passou e eu fui em busca dessa formação em artes cênicas. Como os nossos sonhos eram ser, eu queria ser o melhor ator do estado de Goiás, primeiramente, depois o melhor ator, né, do Brasil. Olha, eu posso te garantir que eu tive um sucesso muito grande como ator no estado de Goiás. Foi um trabalho muito intenso, muito interessante, pelo menos é o que as pessoas me diziam. Eu espero que elas não estivessem mentindo para mim, né? Mas pelo menos é o que me diziam. O trabalho foi muito bom. Eu fui buscar esse terreno, então, fora de Goiânia, que era o lugar onde tinha formação. Então, eu fui para São Paulo imediatamente, tentei lá, consegui passar em algumas etapas na USP. Depois a coisa estava ficando complicada, eu voltei para Goiânia mesmo. E aí eu tentei a minha formação em Brasília. Brasília também foi aprovado, mas aí eu perdi a minha inscrição lá. Foi uma época em que eu tive filhos, eu não podia realmente continuar estudando fora, eu tinha que dar atenção para minha esposa, que os meninos estavam nascendo. Isso foi em 89. E em 2000, né? Em 2000 chegou o curso aqui em Goiânia, o curso de artes cênicas pela UFG. E aí, obviamente, eu fui um dos primeiros da primeira turma de licenciatura, né? O curso, na verdade, começou com o bacharelado, mas eu me formei em licenciatura. Então, eu peguei em 2001, né? Então, eu iniciei esse novo século, né, me formando em artes cênicas e terminei e me formei em 2005, né? Logo em seguida, em 2005, ainda em 2005, abri uma vaga no Basileu França, no CEP Basileu França, e eu comecei a dar aula lá também, como professor de teatro e como maquiador também, né? O professor Hugo Zorzetti, que era o coordenador do curso, amava o nosso trabalho, gostava muito, me respeitava muito, me confiou a coordenação do curso de maquiagem, né, lá. Então, foi um trabalho muito interessante. Em 2003, eu tive a oportunidade aliás, pouco antes, né? Em 89, eu separei os meus trabalhos com a Antropos, Companhia de Arte, que era a companhia que eu vinha trabalhando ao longo de 10 anos com o Constantino. E aí a gente teve que parar porque cada um tomou o seu caminho, né? Cada um vai começando a colocar as suas ideias no lugar. Então o Constantino continuou com a Antropos e eu criei a Companhia Mínima, uma companhia de teatro na qual eu pude formatar e colocar em prática as minhas ideias, meus anseios, né, de direção, e comecei mais especificamente a dirigir. É quase que natural, né, no trabalho do ator, que chega um determinado momento que ele começa a se tornar diretor, sobretudo quando o trabalho de atuação não é tão constante, né? Então, uma das coisas que a gente quer quando a gente está em cena é a gente começar a dirigir, a gente começa a ver a necessidade de se autodirigir. E aí é a hora de você pular para o lado de fora do palco, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você precisa dirigir, porque senão nenhum outro diretor vai conseguir te dirigir, porque você não respeita a orientação do diretor. Isso é terrível, né? Mas é a cabeça também de ator que
que tem essa visão da plateia, né? Enfim, esse é todo o meu discurso, né, em arte, a minha trajetória. Depois que eu me formei, vários espetáculos eu fiz, né, pela Companhia Mínima, sempre pela Companhia Mínima. Sempre tive e tenho ainda pessoas que estão vindo em torno de mim para configurar trabalhos, né? Sempre que eu abro vagas, ou eu estou sempre trazendo as pessoas que estavam antes no grupo, enfim, né? A Companhia Mínima continua aí atuando, né? É essa a ideia. Ah, que bacana, professor. Nossa, uma história linda, rica, né? E trazendo agora para dentro do trabalho do Ciranda da Arte, voltado aí já para os alunos com altas habilidades, por incrível que pareça, eu estava estudando na parte superior ali das salas e comecei a escutar o processo seletivo, os alunos cantando, e eu meio que fui capturado nesse dia. Eu falei assim, gente, eu tenho que descer para ver o que está acontecendo. Que as vozes, sabe, aquela coisa, encantadoras, né? E aí, de repente, eu vi que você estava participando do processo seletivo e era a primeira turma do coro cênico, né? Para os estudantes da rede. Rapaz, e aí eu fiquei pensando, era um trabalho para a música e, de repente, tinha ali a questão do teatro, né? E pensando nessa coisa das técnicas teatrais, você, às vezes, falava da importância dessas técnicas para esses estudantes, né? Você gostaria de falar um pouco como é que foi esse processo, trazendo a música, alinhando música e técnicas teatrais para dentro dessa formação desses estudantes? Claro que posso sim. Antes disso, eu gostaria de complementar um dado que foi muito importante, né, que eu não falei para quem me conhece, para quem não me conhece, né, da minha trajetória no teatro. Um ponto que foi fundamental na minha trajetória como arte educador, a gente faz uma diferenciação bem clara, viu, gente, do que é arte educador, professor e o que é artista, né? Sim. Por mais que eu seja um artista produtor, né? Um artista pesquisador, professor, pesquisador e artista, essas três coisas estão juntas, mas a gente faz uma diferenciação. O Ciranda da Arte apareceu na minha vida em 2007, quando saiu o primeiro concurso para o Estado, para professores, de fato, professores formados em teatro, ou em artes, né? Foi o primeiro concurso de artes. Então, nesse momento, eu entrei no Ciranda da Arte, porque nós havíamos acabado de sair, né, em 2005, tínhamos formado, então já saímos da faculdade e fomos direto para o Ciranda da Arte. Essa foi uma verdadeira conquista, né, da classe. Pois muito bem. A partir do momento que eu entrei no Ciranda da Arte, as coisas começaram a se tornar um pouco mais claras sobre essa ideia do ensinar teatro, né? Então, a arte educação, o ensino de arte nas escolas, ele passa a ter um significado grandioso para a gente em Goiás. E aí, durante um bom tempo, eu estive na frente da coordenação de teatro do Ciranda da Arte. Posteriormente, a gente foi, né, outras pessoas vieram, e logo depois de eu ter participado da coordenação de teatro no Ciranda da Arte, eu conheci o curso do NAAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Que foi uma proposta que chegou para a gente no Ciranda da Arte, nos convidaram e a gente, vamos lá fazer esse curso. Estávamos eu, Ana Rita, o Wellington e a professora Rosane, estávamos juntos nesse processo e foi muito interessantíssimo, que a gente pôde absorver muito uma compreensão do que seja essa questão das altas habilidades. Nós sempre havíamos falado dessa ideia de que o Ciranda da Arte poderia ser esse lugar das artes nas altas habilidades, né? Porque o NAAS não tinha esse grupo, esse lugar em específico que fizesse essa avaliação e trabalhasse com esses estudantes que são tão carentes, né, de atenção, né? Basta a gente considerar que os estudantes com altas habilidades, os estudantes ditos superdotados, muitos deles, são estudantes problemáticos na escola, no ambiente escolar, porque não são compreendidos no seu modo de pensar, de perceber o mundo, de se expressar. São pessoas atormentadas e se tornam mais atormentadas ainda por conta dessa falta de compreensão do sistema escolar. Então, estar no NAAS foi muito grande, foi muito bom. Em 2018, nós conseguimos fechar uma parceria com o NAAS e o Ciranda da Arte,
E a professora Ana Rita Oliari, ela traz essa proposta do coro cênico para o Ciranda. Isso foi fundamental. E aí ela conseguiu fazer não só a proposta do coro cênico, mas a proposta também de artes e de dança, né? No primeiro momento, só arte e música. Aí no segundo ano, que foi no ano posterior de 2019, que veio dança. Mas nesse ano de 2018, e aí agora respondendo a sua pergunta, nós fizemos uma turma, fizemos uma seleção com esses estudantes, e até para a gente era uma dificuldade a gente encarar isso, porque nem mesmo o Ciranda da Arte não estava bem assumido com essa questão do coro cênico. Apesar de que o Ciranda tinha um coro cênico, né? O coro cênico Ciranda da Arte. Estava claro para os professores artistas, né? Estava claro, mas para estudantes isso não era bem claro. E como trabalhar a formação de estudantes ao mesmo tempo em teatro e em música, com um tempo muito pequeno? Essas são as grandes questões que a gente enfrenta até hoje, né? Que métodos a gente utiliza? Então, nós fomos, durante esse processo, depois da seleção, nós fomos trabalhando as 3 áreas juntas, né? Teatro, música e dança ao mesmo tempo, como forma de dar conhecimento e desenvolver a habilidade desses estudantes nessas áreas, que muitos deles não tinham a mínima ideia. Um já cantava, era um cantor de banheiro, outros já tinham algumas experiências, tocavam violão em casa, ou já tinham feito algumas coisas na escola, mas nada absolutamente, digamos assim, grandioso, significativo, como alunos que têm aulas particulares ou que vêm de uma escola de música, né, específica, né? Não, eram todos muito iniciantes. Então o trabalho, como você me perguntou, Getúlio, foi como levar o teatro a isso? Através de jogos teatrais, que desenvolvessem nesses estudantes a habilidade de percepção do mundo, primeiramente essa percepção do mundo em torno deles. E que mundo que é esse? Isso é muito importante a gente colocar e trazer, né? Que mundo é o mundo que nós observamos? O outro. Afinal de contas, o outro é o que faz parte do nosso mundo. O outro é o que dá significado para o nosso mundo. O outro que eu digo é a outra pessoa. Muitas das vezes os estudantes saem da escola, eles têm amizades, sim, e são amizades de respeito, sem dúvida alguma, mas muitas das vezes eles não conseguem perceber o outro colega na sua dimensão subjetiva, aquela outra alma, sabe? O outro que tem opiniões próprias, o outro com o qual eu preciso tomar o cuidado com os meus conceitos e os meus preconceitos, sabe? Eu preciso tomar o cuidado com aquilo que eu digo e ser honesto para que o jogo fique claro, para que as relações se deem de uma forma aberta e salutar, né? Então, as questões do bullying, né? As questões que muitas das vezes a gente leva à exploração das amizades, né? A violência que acontece dentro da sala de aula, tanto entre professores e alunos, ou com alunos e assim por aí vai, né? A nossa visão de mundo, política, social, que é tão importante para a gente poder conceber esse mundo que a gente vive. Então, essa riqueza toda que você trouxe aí, eu fiquei pensando na questão da reação desses estudantes, né? Porque imagina, eles saem da escola tradicional, né? E de repente eles chegam no Ciranda da Arte e tem ali professor de dança, de teatro, de música, né? E ainda lida com a questão de toda aquela visualidade, né? Professores também das artes visuais ali entrelaçando dentro da construção de cenário e tudo mais. Como é que foi isso, né? Essa reação desse estudante? Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Esses alunos estavam habituados ao universo da escola formal, né? Onde você tem muitos professores. Eles vêm do ensino médio, então eles têm vários professores, mas eles não tiveram essa experiência com vários professores com diferentes olhares dentro da mesma sala. Eu acho que é isso que você está perguntando, isso que, de certo modo, provoca na cabeça deles uma certa a quem dar ouvidos? Quem é o professor de fato, né? Quem é a pessoa a quem eu devo ouvir? Então, de fato, esses alunos tiveram essa surpresa. Só que, com o tempo, eles foram se habituando e começaram a perceber que essa realidade de lidar com vários professores ao mesmo tempo é até interessante, porque eles tinham em quem confiar um e outro. Então, as meninas, por exemplo, elas se identificavam bastante com as professoras
o que é um fator importante, né, do papel feminino. Os meninos se identificavam com os professores porque é um papel importante do fator masculino. E nós tínhamos essas identidades que iam se cruzando, mas também nós tínhamos essa ideia maravilhosa que era de estar realizando um coro cênico. O que era esse coro cênico? Era aquele lugar onde, ao mesmo tempo, o cantor ele precisa não só cantar a música, ouvindo as notas, mas ele precisa trazer, além disso, aquele olhar que a letra da música expressa ou que a cena na qual a música se encontra, a canção se encontra, precisa ser vivida. Então, colocar-se na cena cantando uma música não é fácil de forma alguma, porque você tem que se concentrar na ação cênica e ao mesmo tempo tem que estar ouvindo a banda tocar, a música tem que estar te atravessando, então precisa de bastante ensaios, né? E alguns alunos, assim, eu acredito que na grande maioria, ficaram encantados com isso. Alguns tiveram dificuldades, outros tiveram mais facilidades. Às vezes nós tínhamos alunos que tinham uma facilidade muito grande para atuar e outros que cantavam maravilhosamente, né? Mas essa é uma relação, é uma questão muito, muito prática, né? Isso sempre vai acontecer, do meu ponto de vista. É verdade, professor. A Adriele ontem, ela fez um comentário bastante pertinente. Ela disse que quando chegou no Ciranda, depois que ela recebeu a notícia que tinha sido aprovada, ela disse que estava imaginando que fosse só a música. E, de repente, ela percebeu que tinha que também fazer a parte do teatro. Ela falou assim, eu cheguei a pensar em desistir. Mas depois ela pensou, eu vou me permitir. E hoje, ela diz com muita propriedade que vai fazer vestibular para as artes cênicas. E que foi a coisa mais linda que podia ter acontecido com ela, foi essa participação no coro cênico do Ciranda. Olha só que lindeza isso, professor Franco. Sabe, assim, a gente vibra com isso, né? E também dá um orgulho dos professores que são tão competentes e que conseguem ali trazer de forma tão bonita, né? Esse carinho, essa forma importante, essa linguagem, né? Essa linguagem do teatro, essa linguagem da música, enfim. Professor, eu já preciso dar uma encerrada com você aqui, mas se você quiser falar um pouquinho só sobre a questão dos espetáculos, assim, de forma mais resumida, eu agradeço. Claro. No ano de 2018, nós fizemos um espetáculo chamado A Felicidade é Questão de Ser. Nós havíamos reunido várias canções. E em todas essas canções, nós estávamos procurando uma temática, procuramos junto a eles sugestões de músicas para que a gente pudesse falar. Porque não adianta nada a gente cantar uma música de qualquer jeito. A música tem que vir de dentro da gente, a canção tem que estar ali com o coração pulsando. Esse era um princípio que nós estabelecemos. E foi. Então, o espetáculo Felicidade é Questão de Ser, ele reúne um conjunto de músicas que dizem de cada um, que dizem de nós, que dizem sobre as nossas identidades, as nossas escolhas de mundo, né? Aquilo que nós gostaríamos que as pessoas ouvissem. E foi isso. Em 2019, nós fizemos um outro espetáculo. Já era um outro grupo, alguns alunos do grupo anterior também, e fizemos o espetáculo Em Busca de Você. Esse espetáculo trazia, foi numa percepção nossa, que a gente via que os alunos tinham uma dificuldade de lidar com as questões familiares. E víamos muitos conflitos em relação a isso. Eles se mostravam desse jeito. Então, a gente começou a pensar músicas e eles também trouxeram canções que diziam dessas realidades. Então, Em Busca de Você eu, como uma pessoa, estou na minha grande viagem pessoal, descobrindo a minha idade, descobrindo as diversas fases da minha vida, né? As fases das vidas dos outros, né? As idades e o que acontece durante essas idades. E eu estou numa grande viagem. Essa viagem é em busca de você. Mas quem é esse você? No espetáculo, ao mesmo tempo, esse você são os familiares, mas ao mesmo tempo, sou eu mesmo. Esse você, lembra-se bem o que nós falamos no início, você sou eu.
pela nossa capacidade de identidade, de percepção do outro. Nós somos imagens uns dos outros. Você é o outro. Então, em busca de você é em busca de mim mesmo. Entende? É esse caminho do autoconhecimento, né? É Puta. isso. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, belas palavras. É tão importante, sabe, escutar a experiência de um professor que está ali o tempo todo com os estudantes e poder falar da prática pedagógica, da reação desses estudantes, sabe? Eu acho isso extremamente importante. Muito obrigado, professor Franco. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Professor Marco Antônio. Tudo bem, rapaz? Olá, tudo jóia? Tudo bem, e aí? Um Olha grande só, violão, cenário montado aí, todo bonito, né? Da música, isso. muito bacana isso. Aproveitando, então, esse cenário musical, né? Conta pra gente aí como é que você chegou até a música. A música, ela chegou em mim através da minha família. Meus pais eram, minha mãe era missionária, meu padrasto também, minha mãe era pianista e inclusive ela foi regente de coro. Então, assim, meu primeiro contato com a música foi através da minha mãe. Fui cantor de coro com ela. E depois o meu pai, que tocava violão, mais básico, mas nos cultos, ouviu falar de uma banda juvenil e me levou lá para conhecer isso com 14 anos. E nessa época, eu ainda não tinha o contato com o canto, que era a minha principal atividade. Não assim ainda a fundo, por interesse meu mesmo, próprio. E um amigo meu me chamou para participar do coro. E eu achava assim, falava, esse negócio de coro aí, não gosto disso aí, não. E ele passou 2 anos me convidando. E depois de quase 2 anos, eu fui por muita insistência, falei, eu vou para que você não me chame mais. E depois de ter ido, eu assisti o ensaio uma vez, participei, e perguntei se eu podia voltar. Ele falou, é o que eu espero. E depois de ter voltado uma segunda vez, eu fui ficando, e alguns anos depois acabei me tornando regente do coro. E eu descobri que aquilo é o que eu queria para a minha vida. E acabei, aos 16 anos, me profissionalizando. Na época foi o último ano, em 91, era o último ano que existia concurso para 16 anos de idade. Então, eu prestei um concurso, saí escondido de casa, porque a minha mãe queria que eu fosse missionário e o meu pai queria que eu fosse militar. E eu saí escondido de casa para prestar um concurso para a banda municipal da cidade. Falei, bom, é o último ano que pode prestar concurso com 16 anos, é a minha chance agora, fugir de casa. Quando eu cheguei em casa, aí meus pais, mas onde você estava? Eu falei, eu fui fazer um concurso. Mas e aí? A gente não falou que não era para você sair? Falei, pois é, mas eu passei. E aí eles foram lá conhecer, então, e viram que era diferente do que eles estavam imaginando. E depois passaram a me dar o apoio total. E foi muito interessante que depois eu fiquei 2 anos, uns 3 anos na banda, e eu pedi para me transferirem para a escola de música, porque a minha grande paixão sempre foi o ensino. Eu sempre gostei desse trabalho de aprendizado, de descoberta e das pessoas poderem descobrir o que elas podem fazer com o seu potencial. E eu acabei, depois passando por algumas outras escolas nessa área coral, acabei tendo uma época um coro de 350 adolescentes, isso, e depois um coro com quase 500 adultos. Foi assim um trabalho espetacular e tive a experiência também, foi uma experiência que me marcou muito, de fazer a preparação vocal de alguns musicais e de 2 óperas, entre elas Carmina Burana e Carmen de Bizet. Foram experiências fantásticas de estar ali na coxia com uma equipe multidisciplinar e estar ali também aprendendo tantas coisas assim desse universo que assim
é fantástico e é gratificante, não só do ponto de vista musical e profissional, mas do ponto de vista humano também, né? Assim, o quanto a gente cresce como pessoa, a nossa visão de mundo, a nossa visão de arte, e a gente perceber que esses elementos, eles mudam tanto a vida da gente em relação à nossa visão, em relação ao mundo mesmo. Então, assim, é uma experiência fantástica. Ô, Marco, que libertação, hein, rapaz? Sim. Foi a música para você. Tem uma história muito engraçada que eu vivi, o Franco acho que vai lembrar um pouco disso, porque eu comecei a fazer teatro com o Franco lá na Escola Técnica, nós éramos alunos, eu fazia o curso de mineração, e eu acho que o Franco é eletrotécnica, se não me engano. Era isso, não era, Franco? E aí, Exato. eu era jogador de vôlei, eu vivia na quadra, né? Eu fazia o meu curso e jogava vôlei, então tinha essa coisa. E eu não estava nem aí, sabe? Essa coisa de música, eu nem sabia que tinha coral na escola. Um belo dia, um colega meu disse assim, olha, eu vou viajar. Eu falei assim, sério? Para onde? Nós vamos para Catalão. Eu falei assim, cara, eu queria ir para essa viagem, como é que eu faço? Uai, entra no coral. Eu falei assim, sério? Menina, eu fui lá e eu fiz o teste, passei, e até hoje eu estou envolvido com a música. Olha que louco isso. Sabe, eu também fui capturado pela música e, de repente, quando eu me vi, estava todo envolvido, apaixonado pela música e pela arte, na forma geral, né? Eu acho bem bacana essa história sua e cada um tem a sua história, né? Dessa forma com que foi laçado pela arte, né? E, Marco, me fala uma coisa, e o Ciranda da Arte, como é que foi que você chegou no Ciranda, essa casa maravilhosa, enfim? O Ciranda foi, assim, uma experiência nova para mim e muito interessante, porque quando eu tinha que decidir para qual unidade eu ia, eu comecei a pesquisar e descobri, então, Ciranda. Eu falei, bom, vou dar um pulo lá e vou ver o que acontece lá. E, de repente, eu me deparei com uma estrutura diferente do que eu vinha trabalhando em outras unidades. No começo, eu confesso que eu tive um pouco de receio com a adaptação, mas eu descobri que aquilo foi algo fantástico, assim, em relação à minha experiência com música, porque eu percebi que o Ciranda tem uma forma diferente de lidar com a arte. Assim, duas coisas que me chamaram muita atenção é que o Ciranda tem um lado muito humano em relação ao trabalho com a arte, que é focada muito mais na pessoa do que simplesmente no conteúdo. A outra coisa é essa característica de multidisciplinaridade, né? De repente você sai daquela realidade que você é o único professor na sala e você vem para uma realidade que você tem vários professores na sala. E eu comecei a descobrir com o tempo, comecei a ter primeiro uma sensação de receio, de medo, e de repente me vem aquela sensação de estar dirigindo um carro novo. De repente você tem tantos profissionais capacitados em várias áreas afins e estão todos ali à sua disposição, assim como você à disposição deles. Então, assim, eu percebi que as possibilidades dentro de sala de aula eram infinitas. E você já tinha trabalhado com coro cênico? Trabalhei com coro cênico, sim. Tinha feito um trabalho mais, assim, pesado nessa área. Participei fiz a direção musical de um musical em São Paulo, Gente de Jesus, e esse musical participavam cantores, atores de várias partes do país, e foi um trabalho bacana, porque ali eu consegui achar o meu formato, ali eu consegui perceber uma maneira funcional de fazer esse trabalho todo, e ali eu ganhei, assim, um amor muito grande pela coxia, sabe? Eu peguei aquele amor de estar ali atrás nos bastidores, de estar vendo como que outros profissionais trabalhavam, aprendendo com eles coisas que não eram exatamente da minha área, mas que me ajudavam, tanto do ponto de vista artístico quanto didático. Então, eu desenvolvi um amor muito grande pelos bastidores nesse período, e isso acabou me levando a outros espetáculos também. A releitura de um musical americano que nós fizemos aqui em Goiânia também, e essas duas óperas, e desde lá, então, não tenho conseguido parar. E como é que foi, assim, para você, esse trabalho com estudantes da rede aqui no Ciranda da Arte? Eu achei bem interessante o fato do foco do trabalho. A gente, enquanto profissional da área,
a gente tem aquela ideia de que a gente vai trazer um conteúdo que a gente acha que vai agregar um valor para eles, e eles simplesmente absorvem aquele conteúdo e executam as tarefas que são dadas. E, de repente, eu achei fantástico a gente vir para uma realidade onde o conteúdo estava sendo construído junto com eles. E foi fantástico, por exemplo, perceber o quanto isso trouxe um significado mais profundo para a vida deles. Eles não estavam simplesmente participando da montagem do espetáculo ou executando um conteúdo que era uma simples tarefa de sala de aula, mas eles estavam trabalhando com conteúdos que falavam da vida deles, que tinham relação com as realidades deles. Então, eu creio que isso acabou criando um engajamento muito maior por parte deles e a satisfação deles saberem também que eles estavam produzindo aquilo também. E eu comecei a perceber que havia momentos em que havia uma inversão de papéis ali. Em momentos em que nós, professores, também nos sentíamos alunos ali, né, aprendendo dentro de um trabalho multidisciplinar e vendo conteúdos novos, e os alunos ali também que estavam no momento de professores também, onde, de repente, era dado a voz a eles e eles estavam discutindo de igual para igual e colocando conteúdos significativos para a vida deles, e, de repente, eles começaram a perceber que o universo deles tinha muita coisa em comum com o universo de nós, professores, de outros alunos, e isso acabou criando uma integração tão grande que eu creio que posso falar pelos outros também, não só por mim, que aquele trabalho acabou se tornando assim uma grande família para todos nós. Eu fiquei pensando aqui na descoberta vocal, sabe, de cada aluno. Tanto que eles evoluíram, né? Depois que eles passaram a ter aquele trabalho de técnica vocal e, enfim, as descobertas, né? A questão de alcançar o tom, da voz conseguir mais no agudo, no grave, enfim. Eu escutei algumas vezes um ou outro falando assim, nossa, hoje eu estou conseguindo fazer nessa nota, enfim, a felicidade, né? E eu fiquei pensando, Marco, nessa coisa também, dessa construção dos arranjos, né? Como é que você foi pensando isso? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Tinha separação das vozes, né? No caso, meninas, contralto, soprano, e tinha as vozes masculinas, até mesmo porque era um número menor, né? De alunos do sexo masculino. Uma coisa interessante ali foi os elementos que eu tinha para poder criar esse arranjo. Porque eu não tinha só uma música para fazer o arranjo, mas eu tinha toda ali agora uma história deles que fazia parte disso. Então, houve uma preocupação muito grande, não só de dar a eles aspectos no repertório que permitissem a eles mostrar o melhor da voz deles e da performance musical deles, da performance corporal, mas também aspectos que eles pudessem se identificar. Então, assim, foi interessante, porque foi um trabalho feito a muitas mãos. Então, por exemplo, eu fazia um arranjo e, de repente, ali, quando a gente reunia com os instrumentistas, apareciam outros aspectos e outros elementos novos, traziam um novo olhar ali que mudava o arranjo, e a gente ia e refazia algumas partes. De repente, quando a gente chegava nos meninos, surgiam algumas ideias deles mesmo. Olha, a gente pode fazer isso aqui, que tal repetir essa parte aqui? Essa parte a gente tem uma identificação, assim, de repente você começava a enxergar determinadas partes com identificação para alguns meninos em especial. Como o repertório começou a ter a cara deles, né? E, de repente, a gente ia para o teatro e a gente começava a ver como que aquele repertório podia funcionar de uma maneira que eles conseguissem fazer os arranjos e conseguissem, ao mesmo tempo, atuar, cantar, dançar. Então, a coisa foi tomando uma dimensão que, cada vez que eu sentava ali para compor, tinha um elemento novo. E eu senti assim que eu, como profissional, cresci muito e aprendi muito tentando ensinar a eles também, né? Então, eu acho que foi um trabalho de um crescimento emocional, mental, humano, em todos os aspectos,
eu creio que foi um trabalho de um crescimento em via de mão dupla. Então, nesse sentido, assim, a cada arranjo, a gente sentia assim que algumas coisas iam mudando dentro da gente também, né? O processo de escolha das músicas foi uma coisa bacana também, porque nós tínhamos muitas músicas para fazer e de repente, eles participando ali do processo de escolha, discutindo as músicas. Quando nós vimos, não estávamos mais falando só sobre as músicas, estávamos falando sobre nós, estávamos falando sobre o quanto aqueles contextos afetavam nas nossas vidas, falando sobre identificação, né? Para mim foi muito emocionante ouvir os depoimentos deles no final do espetáculo. E normalmente, quando nós fazemos um espetáculo, o feedback direto que nós temos são os aplausos. Mas, de repente, você está ali depois de um espetáculo, sentado com os participantes do espetáculo, e você podendo ver que aquilo não só foi legal do aspecto artístico, mas que aquilo mudou a história de vida deles, que aquilo fez diferença na vida deles. Então, assim, é transformador e libertador não só para eles, mas para a gente também, ter esse tipo de feedback desse trabalho e poder ver a satisfação deles também quando eles ouviam os arranjos. Puxa vida, nós estamos produzindo um repertório desse padrão, coisas que eles só viam numa gravação, num DVD, num show, de repente eles se viram produzindo isso, e isso agregou uma importância muito grande. Uma coisa que eu ouvi por muitas vezes o Franco falar durante os ensaios, isso me fez pensar muito, principalmente depois, das histórias de vida que esses meninos tinham quando vieram para lá. E, de repente, por exemplo, meninos que trouxeram traumas, que trouxeram problemas de infância, problemas familiares, meninos que alguns ali não acreditavam que eram capazes de produzir alguma coisa, e de repente a gente vê assim a mudança no semblante deles, na atitude deles, a autoconfiança, porque eles puderam ver através do espetáculo que eles eram capazes de construir algo, e principalmente construir algo que fazia diferença na vida das pessoas, porque eles também puderam ver a transformação na vida dos colegas deles. Ô, professor Marco, obrigado pela sua fala. Tá? Antes de encerrar, eu vou deixar aberto aí, se alguém quiser fazer alguma consideração, né? Professor Franco, ou você mesmo, professor Marco, se quiserem deixar mais alguma mensagem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Getúlio, agradecer a todos os estudantes que tiveram conosco nesses 2 anos, né, do Corpo Cênico, onde nós tivemos 3 anos, na verdade, né, que o ano passado, 2020, a gente esteve junto com eles, com o grupo. Agradecer ao Ciranda da Arte por essa oportunidade tão rica que é participar do Corpo Cênico, é muito. Agradecer também essa possibilidade da lei, né, Aldir Blanc, que vem aí como um apoio a todos os artistas e que dá um grau de significação para o que a gente faz, né? Uhum. Enfim, para isso, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos, tá? Só isso. Obrigado. Ok. Também gostaria de fazer, então, minhas considerações finais. Gostaria de agradecer pelo privilégio de estar participando desse projeto, da Lei Aldir Blanc também, e eu gostaria de deixar um pensamento aqui que eu acho que resume muito do que nós vivemos durante todo esse processo desse trabalho. Goethe disse uma vez que não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e também não há forma mais segura para se unir ao mundo do que a arte. Então, eu creio que esse pensamento ele resume muito do que todos nós vivemos durante esse processo. Tanto de podermos fugir de uma realidade, de podermos mudar, de desabrochar para uma nova realidade, e também de podermos nos encontrar dentro do mundo que nós estamos. Então, eu acho que essa frase resume muito do que nós vivemos. Eu gostaria de deixar, então, esse pensamento para a gente aqui. Rapaz, muito obrigado. Obrigado, professor Franco. Obrigado, professor Marco Antônio. Vocês enriqueceram essa nossa conversa.
Quero agradecer todos os alunos que fizeram parte, que ainda fazem parte do coro cênico juvenil do Ciranda da Arte. Agradecer o Ciranda da Arte e, em especial, a Lei Aldir Blanc. Antes de encerrar, eu quero convidar todos para assistirem um pedacinho do espetáculo, né? Nós fizemos uma montagenzinha, pegando parte dos 2 espetáculos, e vamos passar aí para vocês uns 20 minutos, ok? Não saiam daí, vamos assistir agora esse material, ficou lindíssimo. Muito obrigado a todos.
E apenas água salgada. Socorro! O que aconteceu? Eu estava me afogando. Você desmaiou por 3 dias.